E aí, meus amigos, tudo bem, né? Vamos conversar um pouquinho aqui. Eu vi um canal chamado Vivendo no Brasil, o que se sente, né? Um casal de argentinos que comenta como é a questão agora deles imigrarem para o Brasil, né? Questão que nós estamos observando, já falei muitas vezes aqui, né? Que a Argentina já se tornou uma nova Venezuela e o relato deles tem algumas coisas que é meio que uma porrada, um soco no estômago em nós mesmos brasileiros, porque até a senhora, ela fala aquela coisa, a gente fala muito do nosso país, que nossa vida não é das melhores, mas a vida deles estão lá na Argentina é uma vida teoricamente pior que a nossa, em muitos sentidos. E cabe a reflexão que a gente acaba às vezes reclamando demais e não enxergando as qualidades que nós temos e nem até mesmo as nossas próprias conquistas, né? Porque vejamos, o Brasil não é o país que nós almejamos em muitos sentidos. Ó. A gente queria ter uma economia melhor, a gente queria ter menos impostos, mais oportunidades, mais infraestrutura, menos criminalidade, mais oportunidades, com certeza, sabe? A gente quer um país melhor, a gente está lutando para isso. Cada um com a sua maneira, cada um do teu jeito. Uns acham que é por um caminho dito mais intelectual e acaba não observando certas coisinhas. Outros num sentido mais planfetário da coisa, repetindo muitas obviedades, às vezes sem embasamento nenhum. E acaba que essas duas vertentes acabam indo muito para fora da coisa e ao invés de ajudar de fato, tá? Então, vejamos, nosso país, ele veio de décadas de muitas coisas erradas, tá? E nós estamos pagando preço por isso. No entanto, é claro que a gente não pode deixar de ver o que acontece na Argentina, que a Argentina também é um processo semelhante ao Brasil, só que o processo lá deu um pouquinho mais certo no sentido de dominar, que foi o peronismo. Foi o que esse casal falou, tá? Esse casal falou que lá na Argentina se tem menos oportunidade do Brasil e há mais tempo. Porque no Brasil tinha, às vezes, é que nem eu já falei, já tem um voo de galinha, às vezes a gente está um pouquinho melhor, dá aquela sensação que as coisas estão melhorando e vem uma coisa ó, na gente, né? Então isso acontece. E na Argentina eles não, eles já estão na lona faz tempo. O Brasil tem os voos de galinha, mas a Argentina, pelo que eu entendo, pelo que eu já vi, ela nem esse voo de galinha tem. É o que esse casal relata. Tá? Eles são argentinos, eles viveram na Argentina por mais de 20 anos. O sujeito ali ele tem dupla cidadania, brasileiro e argentino ao mesmo tempo. Mas você vê que realmente há países vizinhos que estão num processo de degradação total pelo socialismo, tá? Pela esquerda, pelo que foi o Foro de São Paulo, pelo que o Foro de São Paulo vem fazendo, tá? A gente não pode negar isso, e é um processo mais adiantado. Então, o Brasil, por certas situações, uma certa realidade diferente da Argentina, em muitos aspectos, não se permitiu que houvesse esse processo mais acelerado. Lá eles tiveram peronismo. Peronismo é uma forma de petismo daqui do Brasil, só que com outros aspectos, né? Com aquela dos Perón, né? Que eles governaram a Argentina há muitas décadas atrás. Então, foi um processo diferente. No Chile que já estamos observando também, o Chile ele aprovou uma constituinte que você sabe que vai ter elementos socialistas, né? Então aquele país de liberalismo econômico, nós sempre falamos que tem N opções de coisas, que eles podem comprar veículos que aqui nem nunca foram oferecidos no Brasil e lá eles têm e tudo mais. Então, sabe, aquilo vai acabar. Aquilo vai acabar. E vejamos,
o Ricardo Barros, acho que é deputado federal, que já foi ministro do Temer. Eu acredito que hoje ele tá até com a matéria aqui aberta, né? Ricardo Barros apresentará decreto para a nova Constituinte. Deputado do PP do Paraná. Gente, a gente sabe que, assim, a nossa Constituição é uma Constituição revanchista, né? A Constituição de 1988 é uma Constituição mais à esquerda, mais socialista, de fato. Que a Constituição emperra muitas coisas, que entrava o Brasil, que não ajuda as pessoas no sentido que tem muitos direitos, quase nenhum dever e tudo mais. Que ele fala que o Brasil teoricamente melhoraria com uma Constituição. Inclusive há pessoas na internet que defendem uma Constituição anticomunista. Ok, né? Isso aí já foi falas do próprio Olavo de Carvalho, como também já foi falas do Marcelo Frazão. Tá, mas isso, vamos analisar as coisas com calma. Por isso que esses assuntos eles acabam casando. A Constituição de 1988, ela é revanchista? Ela é mais canhota? É uma Constituição mais à esquerda? É. Ok. Porém vamos nos ater que a Constituição, para você criar uma Constituição, tem que ter uma Assembleia Constituinte. Quem seriam essas pessoas? Os deputados que aqui estão ou serão outros? Quem irá redigir essa Constituição? O pessoal do Terça Livre? O Marcelo Frazão? Quem que vai redigir essa porcaria? Esquerdista. Deputados do PSOL, do PCdoB, isso se não se meter a CUT, MST, a UNE. Tipo assim, nós precisamos de uma nova Constituição. Beleza, a ideia é muito boa, né? Ainda mais se ela fosse uma Constituição que desse mais liberdade às pessoas para empreender, para muitas coisas que a Constituição de agora não dá, né? Porém, agora, poxa, a gente vê o Congresso que a gente tem, a gente vê as pessoas que estão pela política. Você vê que a dita renovação, a gente trocou 6 por meia dúzia em muitos casos. A gente votou em pessoas que até, não, eu sou conservador, eu sou liberal, quero livre mercado. E estão se mostrando o contrário. O caso da Joyce, Kim Kataguiri, Alexandre Frota, Luiz Miranda. Quem são os outros? Até os próprios governadores, né? A posição lamentável do João Amoedo, que muitas pessoas admiravam por ser liberal e tudo mais, mas o cara, a gente mostra, ele já está se mostrando quem ele é faz tempo, tá? Muitas pessoas não entendem isso, do que defende o João Amoedo, né? Será que ele defende de fato a liberdade? Eu estou vendo que não, né? E fora que é aquela coisa de relativização dos valores, né? Porque adianta, por exemplo, você ter tudo de boa, poucos impostos, né? Que agora a discussão é até com os jogos, né? A diminuição dos impostos nos videogames, né? Dos games. E os caras falam, beleza, tem que ter menos imposto, mas é só isso? Só importa o dinheiro, só importa a economia? Essa é a minha crítica ao pessoal do Novo, né? Aí quando teve a questão da pandemia, certas liberdades individuais elas relativizaram. Não, mas veja bem que não sei o quê. Né? É uma coisa assim que a gente tem que ter muita calma, tem muita cautela. Tem muita cautela. A gente tem que ocupar espaços? Eu concordo. Mas agora, fazer uma Constituição, fazer uma Assembleia, olha aqui, olha um trecho que ele falou. Barros informou que o propósito de texto está praticamente pronto, faltando apenas mínimos ajustes. O líder adiantou que defende uma Constituinte exclusiva, com pessoas que seriam eleitas somente para escrever a nova Carta de Assembleia Constitucional.
Ai, aí que tá. Aí que tá. Meus amigos, parte desses deputados constituintes são de esquerda. Ao invés de melhorar, como Ricardo Barros quer melhorar, vai piorar. Parte das pessoas que vão eleger esses deputados constituintes podem escrever coisas que canhotem, né? Deixar a Constituição brasileira mais à esquerda. E aí? É isso? Será que adianta? Aí vejamos, voltemos, né, pela questão da Argentina, que é um país que depende muito do dólar, né? É um país muito dolarizado, que tem essa questão, por exemplo, da, do peso não valer nada, da poupança não valer nada. O governo sequestra, né? Ele pega partes e deixa a população a ver navios. Né? Então a população ela fica refém, né? Dessa situação. E eles não se vê sem nenhuma saída. Não tem saída. Aí muitos estão imigrando, né? E é aquela coisa. Se a gente acha que a gente está ruim, os nossos vizinhos são muito piores. E o meu temor, e o meu grande temor, pode se concretizar. Que esse mesmo processo que está acontecendo na Venezuela já aconteceu, está acontecendo na Argentina, aconteça na Bolívia. E eu moro no estado que faz fronteira com a Bolívia. Quando houve a imigração em massa de venezuelanos para o Brasil, eles ficaram mais em Roraima, no Amazonas. Tá? A questão ali de ir mais próximo geograficamente. Agora, se acontecer com a Bolívia, tem Rondônia, Mato Grosso e Acre para aguentar essa bucha. Né? E quando vem esse contingente de pessoas sem nenhuma perspectiva de futuro, com uma mão na frente e outra atrás, com todas as situações, porque pelo que esse casal relatou, vem pessoas até de classe média alta que hoje estão em penúria, né? E se para nós brasileiros que não temos condições alguma para prover para nós, né? E aqui não estou falando para o Brasil não receber ninguém, mas vejamos, o Brasil ainda está muito aquém de muitas coisas ainda, né? Também pela essa própria Constituição, pelo próprio governo não, o Congresso que nós temos, né? A gente tem prefeitos e governadores também que vão para trás. A gente tem o Rodrigo Maia que deixa caducar todas as MPs, né? Que podem colocar brasileiros na rua. Essa questão da MP da desoneração vai caducar. Então, o que temos? Temos um país que ainda está aquém pelo tamanho que ele é, pela dimensão que o Brasil é. Um país que ainda está se desenvolvendo, de fato. Aí vamos receber nossos irmãos, hermanos, né? Que estão numa situação também muito pior, né? Uma situação muito lastimável, né? Que muitos, eu estava falando que muitos não podem nem se deslocar, né? São leis, né? Que se o Haddad, por exemplo, tivesse sido presidente do Brasil, ele colocaria essas coisas no Brasil. Tenha certeza disso, tá? Agradeço, hoje faz 2 anos que nós elegemos o Bolsonaro, tá? Foi a nossa melhor escolha, tenha certeza disso. Muitos podem estar até achando que o Bolsonaro é isso, é assado. Meu amigo, o Haddad faria no Brasil o que o Fernando está fazendo na Argentina. Né? E aí? Nós estaríamos muito piores hoje. Agradeça a Deus, né, nesse sentido. Agora, os nossos amigos argentinos não. Eles tentaram ali com o Macri, não tiveram paciência. O Macri também não teve coragem de enfrentar certas coisas lá na Argentina. Né? Isso tem que ficar muito bem claro. Ele acabou permitindo que o peronismo voltasse e voltasse com força, porque a situação da Argentina já não era boa. O Macri não teve coragem de melhorar, não teve coragem, ele não conseguiu fazer nada. Faltou talvez competência da parte dele
e entregou de volta para aqueles que pioraram, para eles piorarem mais ainda, né? É que nem aquela coisa, você está tentando tratar de um alcoólatra, ele estava bebendo, estava com o fígado já comprometido. O macro é a tentativa em vão de levar os alcoólatras anônimos. O cara não conseguiu, não teve força de vontade, voltou a beber, tá bebendo as últimas para ele ir virar presunto. É uma analogia, eu acho que é uma analogia bastante interessante, né? Então a gente tem essas situações. Claro que o nosso país é um país muito rico em recursos naturais, não é à toa que gera cobiça até de certas pessoas lá fora, né? E com o George Soros, os democratas que querem pôr sanções malucas ao Brasil, tá? A gente tem pessoas da União Europeia, da China, por exemplo, e temos um país com uma cultura muito rica. Não, o brasileiro tem muitas qualidades, apesar de toda a lavagem cerebral, toda a desgraça que nós sofremos, o brasileiro ele tem uma alma muito boa ainda. O brasileiro ele é um povo diferente. Eu acho que se o brasileiro não fosse tão. Se não deixasse aflorar tão esse lado ruim dele, né? Esse lado tão filho da puta que o brasileiro tem. O brasileiro ele ao mesmo tempo ele é uma pessoa especial, uma pessoa com muitas qualidades. Ele tem um lado podre, só que ele deixa passar demais esse lado podre, sendo que ele não é tão podre assim. Eu acho que é porque a gente vive uma destruição, uma cultura tão lixo, né? Tão fraca. E a gente esqueceu até do nosso passado, né? A gente não conhece nem a nossa própria história. E vendo esse casal aí, eles falaram: Ó, o Brasil é bom, o Brasil, por que os brasileiros falam tão mal do Brasil? Vocês têm um país tão bom. Porque às vezes eu penso o seguinte, vendo, observando, eu não quero falar mais observando, porque eu não quero pegar a linguagem viciada de uma certa pessoa, né? Eu acompanhava. A gente vê, por exemplo, o, o, o argentino tá na merda, o venezuelano tá na merda. Pra nós vemos que o Brasil tá na merda. Na visão deles, a nossa merda é ouro. Pra eles, o que pra nós é ruim, pra eles é bom, porque eles não têm quase nada. E às vezes a gente fica assim, poxa, tá ruim, não tá legal. Porra, pra eles tá, o que é ruim pra nós tá bom. E é complicado quando você percebe que o que a gente não acha tão bom, para alguém é bom. Por exemplo, aquela comida que não. Sabe quando a gente vai comer algo que a gente não gosta, mas é o que sai? Às vezes não sai uma comidinha, às vezes não desce legal. Aí eu fico pensando, poxa, realmente, o que a gente acha uma gororoba para alguém é um banquete, que essa pessoa quase não tem nada. Então às vezes a gente tem que pensar por esse lado, por essa ótica, entendeu? Então o vídeo ficou extenso, mas eu vou colocar como modo estreia e a gente conversa aí no chat, beleza? Falou, galera!